Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e estamos hoje começando mais uma semana de trabalho. Hoje nós estamos na 12ª semana de trabalho, ou seja, na semana de número 12. Hoje será a nossa aula número 1, certo? Nós estamos começando essa semana com algumas novidades. Vocês observaram que o nosso material de trabalho mudou. Agora nós estamos trabalhando, com o nosso livro Aprender Sempre. Tá? Esse livro aqui, ele tem a mesma estrutura do livro do EMAI. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte são as atividades de língua portuguesa e lá na segunda parte estão as atividades de matemática, certo? Além disso, vocês receberam essa folhinha aqui, onde nós temos a nossa rotina de estudos para organizarmos o nosso tempo de trabalho. Então, nesse material aqui, você vai ver, algumas orientações nesses balãozinhos que vão falar para vocês o que vocês devem fazer na aula de hoje, certo? Então, todas as vezes que a nossa aula for do movimento aprender e for do livro aprender sempre, significa que vamos precisar fazer alguns registros no nosso caderno. Porque no nosso livro Aprender Sempre, nem sempre as atividades terão espaço para que vocês façam as respostas no livro. Então, vocês deverão fazer essas respostas no caderno. Tudo bem? Pode ser no caderno de tarefa ou no caderno que o seu professor ou a sua professora indicar, certo? Mas o mais importante é você registrar no seu caderno. Tudo bem? Combinado? Combine aí direitinho com o seu professor, com a sua professora, como vocês farão esses registros. Tudo bem? Eu vou trazer aqui uma sugestão de como nós podemos organizar, certo? Então, observando aqui no nosso calendário, estamos no mês de maio. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Então, olha só, aí no seu caderno, que vai ser o seu caderno ou de língua portuguesa, ou seu caderno de tarefa, ou um caderno que a sua professora ou seu professor deixou separadinho para as nossas aulas, né? Aulas online. Você vai fazer esse registro, vai colocar o nome da cidade, a data de hoje e o dia da semana. Então, Araçatuba, 17 de maio de 2021. Hoje é segunda-feira. Aí você vai registrar língua portuguesa. Atividade do dia: livro Aprender Sempre, páginas 2 e 3. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler alguns verbetes e compreender a função dos textos de divulgação científica como forma de informação e pesquisa, certo? Então, agora você vai pausar o seu vídeo, você vai fazer esse registro aí no seu caderno, e quando você terminar de registrar isso tudinho no seu caderno, aí você volta para continuarmos a nossa aula, ok? Agora que você já copiou, pega o seu livro Aprender Sempre, abre aí, pessoal, nas páginas 2 e 3, que nós vamos, realizar as atividades de hoje, certo? Então, esta é a atividade que nós vamos realizar. Então, nós estamos começando a sequência didática número 1, estudar, ler e produzir verbetes. Então, aulas 1 e 2, explorando verbetes. Essa é a atividade que vamos realizar agora, certo? Começamos aqui, né, com o que vamos aprender nesta aula. Então, aí no seu livro tem bastante coisa falando o que nós vamos aprender. Então, nessa aula, nós vamos ler algumas verbetes, compreender a função dos textos de divulgação científica, né? Então, é muito importante que todos saibam
que todos os estudos e todas as atividades propostas nessa sequência, elas vão que no final de tudo isso, nós vamos estar construindo uma pequena enciclopédia que vocês poderão doar para a biblioteca da escola ou mesmo para alguma turma de crianças menores, certo? Então, essas são as atividades que vamos realizar. Então, vamos ler o que está aí na página 2 do seu livro Aprender Sempre. Tudo bem? Número 1. Vocês certamente já precisaram pesquisar alguma informação em dicionários e enciclopédia, não é mesmo? Você sabia que antigamente o conhecimento científico era restrito a um pequeno grupo de pessoas? Então, olha só, assim como lá em matemática a gente está realizando algumas atividades que nós já vimos, né, nas aulas anteriores, aqui em língua portuguesa é a mesma coisa. Nós já falamos de dicionários, nós já falamos de enciclopédia, nós já falamos de verbetes, falamos de texto de divulgação científica. E aí, depois de todas essas aulas que nós já tivemos, a pergunta é: vocês já precisaram pesquisar alguma informação nos dicionários? Sim ou não? Sim, mas antigamente o conhecimento científico, ele não era assim à disposição de todas as pessoas. Somente um grupo muito pequeno de pessoas, né, que viviam em locais isolados, onde as outras pessoas não poderiam chegar, tinham o conhecimento. Então, somente eles poderiam ler livros, somente eles poderiam conhecer as coisas, conhecer as informações, né? E isso, ao longo dos anos, com o passar do tempo, o conhecimento ele passou o quê? A alcançar todas as pessoas. Por isso que quando nós estudamos sobre os textos de divulgação científica, nós vimos que eles precisam ser o quê? Bem simples para que qualquer pessoa consiga entender. Tudo bem? Então, essa foto que vocês estão vendo é a mesma que está aí no livro de vocês. Olha, dá uma olhadinha nesses livros aí da imagem. Eles estão já bem velhos, né? Por quê? Porque eles são livros muito antigos. Você já viu uma enciclopédia? Ó, já tem um desafio aí para essa semana. Pergunta na sua casa, para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, né? Para os adultos que moram com você, se tem alguma enciclopédia aí na sua casa, tira uma foto bem legal, manda para sua professora ou para o seu professor. Se você estiver indo para a escola presencialmente, você também pode levar para o seu professor conhecer a enciclopédia que você tem, certo? Para que são importantes as enciclopédias? A organização das primeiras enciclopédias foi fruto da necessidade de compartilhar o conhecimento. Então, para que mais pessoas pudessem saber as coisas, foram escritas, né, produzidas esses livros chamados enciclopédias. E eles trazem o quê? Eles explicam os conceitos de uma forma simples e objetiva. Além das enciclopédias, os dicionários também trazem uma coleção de verbetes organizada em ordem alfabética das palavras de uma determinada língua, certo? Então, no dicionário, nós vemos o que? Os verbetes que explicam o significado das palavras. E nas enciclopédias, nós vemos também verbetes, mas que trazem o quê? Uma explicação sobre determinado assunto. Tudo bem? Então, vamos ver como podemos encontrar a palavra pinacoteca em um dicionário online. Mas espera aí, professora, nós estamos falando sobre enciclopédia e agora vamos ver um dicionário online? Isso mesmo. Além dos dicionários tradicionais, que são livros que nós conhecemos, existem também os dicionários online, que nós podemos o quê? Pesquisar na internet. Explorando verbetes. Vejamos a palavra pinacoteca em um dicionário online. Então, aí no seu livro tem essa definição. Tá pequenininha, mas tem. Então, primeiramente aparece aqui, olha só a palavra pinacoteca, que está separada em sílabas. E por que tem esse E com esse acento aqui? Para mostrar que este E que tem aqui na palavra, ele é lido então eu leio pinacoteca, certo?
Depois, em azul, eu tenho aqui, ó, que pinacoteca é o quê? Um substantivo feminino. Lembra-se que nós falamos das 10 classes de palavras? Então, aqui nós vemos um substantivo que ele é classificado como feminino. Aqui nós temos dois significados, que no número 1 diz que é um museu onde se expõe pinturas e no número 2 que é uma coleção de quadros. E aí, qual será que é o significado que mais se encaixa na nossa aula de hoje? Então, esse significado foi retirado de um dicionário impresso. Agora, vamos dar uma olhadinha? Ó, o que está indicando aqui? Então, primeiramente, nós vemos o que? A forma de pronunciar, de falar a palavra. E eu tenho a separação silábica. Depois nós vemos a classe gramatical, porque todas as palavras elas são organizadas em classes. E por último, nós vemos os significados. Então, cada número representa um significado para a palavra. Então, no caso da palavra pinacoteca, nós temos dois significados. Agora nós vamos pesquisar um pouquinho mais. Hoje em dia, podemos encontrar enciclopédias e dicionários com facilidade em bibliotecas. Então, facilmente você pode ir até uma biblioteca ou mesmo na sua escola e você pode encontrar, né, um dicionário lá. Mas, além disso, podemos fazer pesquisas em enciclopédias virtuais, como é o caso do exemplo abaixo. Leia com atenção. Então, agora nós vamos pesquisar a palavra pinacoteca em uma enciclopédia virtual. Aí no seu livro, Aprender Sempre, você vai ver que tem uma foto, tem uma imagem de uma captura de tela, ou seja, alguém pesquisou na internet, recortou ali a tela que pesquisou para que vocês pudessem dar uma olhadinha no texto. Então, olha só, aqui, olha, eu já deixei esse link. Se você quiser pesquisar na sua casa, é só você digitar esse link aqui na sua barra de busca do Google, certo? Vamos ver aonde vai nos levar esse link? Vamos ver se ele vai abrir. Ah, olha que bacana. Ele abriu aqui, ó, Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ele abriu este site aqui, wikipedia.org, né? Que será, o que nós podemos encontrar nesse site aqui? Esse site é uma enciclopédia eletrônica, ou seja, tudo aquilo que nós queremos pesquisar, nomes de pessoas que nós queremos saber sobre elas, de personalidades, nós vamos encontrar aqui. E neste caso, nós encontramos somente a palavra pinacoteca? Não, nós encontramos Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um lugar, é um local. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Pinacoteca. A Pinacoteca de São Paulo é um dos mais importantes museus de artes do Brasil. Ocupa um edifício construído em 1900 no Jardim da Luz, centro de São Paulo. Olha só, será que tem a ver com o que nós estávamos estudando na aula de hoje? Hã? Vamos retornar aqui à nossa aula. Será que tem a ver com o que nós estamos vendo na nossa aula de hoje? Vamos ver aqui. Olha só, ó, a mesma página que a professora acabou de abrir, né? Então, olha só, tem a ver com o que nós estávamos estudando, ó, pinacoteca. Vou voltar aqui um slide para... vamos falar um pouquinho sobre a pinacoteca, né? Então, vocês lembram-se desse prédio aqui que nós vimos na aula anterior? Aliás, na aula de matemática, nós vamos conhecer, na verdade, um lugar chamado, né, Estação da Luz, que é este prédio aqui. Nos arredores da Estação da Luz, né, existem vários outros prédios e um jardim maravilhoso, que é chamado Jardim da Luz. E nesse jardim tem outros prédios que abrigam museus, como o Museu da Língua Portuguesa, que vocês vão saber um pouquinho amanhã, e bem próximo está a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Jardim da Luz, a Sala São Paulo, que fica na Estação Júlio Prestes, que nós já falamos sobre isso. Olha só,
Essa é uma foto da Pinacoteca de São Paulo. Ela foi fundada no ano de 1905, como a gente pode ver, ó, no texto que nós estávamos aí pesquisando na internet. Vou falar mais um pouquinho sobre ela. Olha que bonito. Essa é a imagem do prédio durante o dia, né? E dos seus jardins, certo? Olha aqui de pertinho, um lugar muito bonito e muito bacana. E nesse museu chamado Pinacoteca de São Paulo, ele recebe o quê? Diversas exposições. Quem aí já ouviu falar ou já viu esses dois rapazes aqui? Esses rapazes, o nome dele, eles são irmãos, o nome deles é Gustavo e Otávio Pandolfo. Sabe quem são eles? Os gêmeos, pessoal. Então, lá na Pinacoteca de São Paulo está acontecendo, ó, essa exposição aqui. Por que na Pinacoteca? Porque a Pinacoteca é um lugar onde abriga o quê? Exposições de artistas, principalmente brasileiros, né? Então, tem mais de 10 mil peças, né, no seu acervo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso país, né, sobre os artistas do Brasil, quando você estiver em São Paulo, vá até a Pinacoteca. E essa obra aqui super bacana foi produzida pelos gêmeos, como a professora já disse. Olha essa obra de lado, que legal, né? É como eles pegaram uma Kombi, né? E eles transformaram essa Kombi, olha só, em esse veículo em uma obra de arte. Olha que bacana. Essa exposição que nós estamos vendo aqui, ela se chama Os Gêmeos, Segredos. Essa exposição ela começou, acho que foi em outubro do ano passado, e ela ainda está acontecendo. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que vocês podem encontrar nessa exposição. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Eu achei muito, muito legal. Quem aí sabia que lá em São Paulo existia um lugar que tivesse exposições tão bacanas, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dos gêmeos, vocês podem ir tanto pessoalmente, quando vocês forem até São Paulo, mas também tem uma outra forma muito bacana para vocês conhecerem. Sabe qual é? Visitando a Pinacoteca de forma virtual. Como assim, professora? Então, lá no final da aula, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer essa visita virtual, certo? Então, agora nós vamos voltar para o nosso texto. Este é o texto que está em miniatura, né? Bem aí no livro de vocês. Então, fala que o prédio, olha só, ele foi construído em 1900. Fala quem projetou o prédio, que foi Ramos de Azevedo e Domiziano Rossi, né? Que foi construído para ser o Liceu de Artes e Ofícios. Este museu, ele é o mais antigo de São Paulo, certo? E nós vemos aqui, ó, se nós continuarmos a leitura do texto, vocês observaram que tem várias palavras que estão escritas em azul? Por que que essas palavras aqui, principalmente do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo, estão escritas em azul, pessoal? Todas elas indicam nomes de pessoas e nomes de locais, certo? Aqui nós já falamos, né, que a Pinacoteca abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira, com mais de 10 mil peças, certo? E sempre recebe o quê? Exposições de artistas famosos, como é o caso dos Gêmeos, que nós vimos agora há pouco. Tudo bem? Então, agora nós vamos responder algumas perguntas, mas essas perguntas não precisa copiar. Eu quero que você pense aí juntinho comigo. Essas perguntas estão aqui no comecinho da página 3. Agora que você conhece o conteúdo do texto, prepare-se para fazer uma nova leitura, destacando as informações que ache importante. Você poderá
usar caneta marca-texto ou lápis de cor. Compartilhe com seus colegas as informações que você destacou. Então, nesse caso, você vai compartilhar com o seu professor, porque nós estamos, né, em casa, mas quando você estiver na escola, ele poderá compartilhar com seus colegas. Então, em seguida, conversem sobre a organização visual do texto, respondendo oralmente as perguntas. Então, olha só, isso nós vamos só pensar. Como ele está diagramado, ou seja, como é a organização dele? Ele está organizado em como se chama cada uma dessas frases que nós vemos aqui, que inicia com letra maiúscula, depois nós temos um sinal de pontuação, e aí eu começo novamente na outra linha. Está organizada em parágrafos, essa é a diagramação, em forma de texto. É um texto curto, é um texto longo. Por que algumas palavras aparecem em destaque no texto? Lembra do que a professora Juscelia falou? Pensa aí e responde. Qual é a relevância de ter uma imagem anexa ao verbete? Por que que tem sempre uma foto, né, ao lado do verbete? Para ajudar as pessoas a conhecerem melhor sobre o que se está falando, certo? Depois, o que indicam as palavras que aparecem em azul, como nós já falamos? E aí, o que que indica essas palavras? São o que mesmo? Principalmente aqui no começo, são, ó, todas com letra inicial maiúscula. São substantivos próprios, ok? Agora nós vamos fazer no caderno. Essas questões da letra A, B, C e D, que você vai ver ó, aqui no seu material impresso, tem essa orientação, tá? O que que você vai fazer, pessoal? Você vai copiar as perguntas no seu caderno e depois você deverá responder. Então, você pode o quê? Pausar o seu vídeo agora, copiar no caderno e depois responder. Tudo bem? Então, a professora vai lendo e vai explicando e vocês vão respondendo aí. Letra A. Por que alguém procuraria uma palavra no dicionário? Por exemplo, pinacoteca. Por que a gente procura uma palavra no dicionário, pessoal? Para saber o seu significado. Muito simples. Então, responde aí na letra A, né? Por que alguém procuraria uma palavra no dicionário? Para saber o seu significado. Letra B. Por que alguém procuraria pelo termo Pinacoteca de São Paulo em uma enciclopédia? Há diferença entre buscar Pinacoteca e Pinacoteca de São Paulo? Gente, nós já falamos sobre isso. Sim, há diferença, porque pinacoteca, como nós vimos, é uma coleção de quadros, ou pode ser um museu que se expõe esses quadros ou essas artes. No caso, existem diversos museus. E aqui, especificamente, a gente queria saber sobre a Pinacoteca de São Paulo. Então, qual a diferença? Pinacoteca, se eu procurar pinacoteca, eu quero saber apenas o significado da palavra. Mas quando eu procuro a Pinacoteca de São Paulo, eu quero saber informações sobre esse lugar. Tudo bem? Respondam aí com as suas palavras. Questão C. Você já fez alguma busca em dicionários ou enciclopédias? Aí é uma resposta pessoal. Você já procurou, já usou um dicionário ou uma enciclopédia? Se você nunca usou, hoje foi a primeira vez que nós entramos lá na enciclopédia, que nós entramos na Wikipédia, lembra? Então você vai responder. Aí continuando a pergunta: o que estava procurando? Então, o que você procurou? Hoje nós procuramos Pinacoteca de São Paulo. Para que nós procuramos? Para responder as atividades do livro, tá? E aí vocês vão responder, ó, se vocês procuraram alguma outra palavra, então respondam sobre as palavras que vocês procuraram. Na letra D, onde foram encontradas as informações sobre a Pinacoteca do Estado de São Paulo? Onde nós encontramos e quais as informações encontradas, né? Nós pesquisamos onde para saber sobre a Pinacoteca de São Paulo? Nós pesquisamos em uma enciclopédia eletrônica. E o que que nós encontramos? Nós encontramos quando ela foi construída, nós encontramos quem que construiu, nós encontramos
por que que ela foi construída, né? Que foi construída para ser um liceu de arte e depois se tornou o primeiro museu, né? Do Brasil. Que mais que a gente pesquisou, pessoal? Olha quantas informações importantes nós encontramos aí, ó. Que mais que a gente observou lá, né? Fala sobre o lugar onde está, que nós vimos que está no Jardim da Luz, está próximo à Estação da Luz. E aí vocês vão observando as informações, ok? Aí no seu livro tem esta tabela que nós vamos responder, certo? Então, a atividade 2 você não precisa copiar no caderno, tá? Então, na atividade anterior, você leu dois verbetes, um retirado de um dicionário e o outro de uma enciclopédia. Vamos voltar aos textos e comparar as semelhanças e as diferenças entre os verbetes. Então, aqui nós vamos responder sim ou não para cada pergunta. Então, eu tenho aqui a coluna onde estão as perguntas, né? Depois eu tenho a coluna onde está verbete de dicionário e verbete de enciclopédia. Então, a primeira questão aqui, né? O nome do termo a ser definido aparece em destaque? Então, lá no dicionário, está em destaque a palavra? Sim ou não? Sim. E na verbete de enciclopédia? Não, não estava em destaque, tinha um texto. Apresenta uma linguagem simples e direta? No dicionário, sim. E no verbete de enciclopédia? Às vezes não. Aliás, na maioria das vezes, né? Próxima. Traz informações de um nome comum ou substantivo comum? Sim, os dicionários, eles falam de substantivos comuns. E as enciclopédias? Não, elas vão trazer sempre termos, né, que se referem a pessoas e lugares, que são substantivos próprios. Olha a próxima linha aqui, ó, traz informações sobre um local, uma pessoa, um personagem específico, no caso, substantivos próprios. No caso do dicionário, não. Se eu quiser procurar lá, Pinacoteca de São Paulo, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar apenas a palavra pinacoteca. Agora, se eu procurar na enciclopédia, sim, eu vou encontrar informações específicas sobre um determinado lugar ou pessoa. Próxima. Usa diferentes fontes e cores para destacar palavras e abreviações? No dicionário, sim. E na enciclopédia, sim. E a última, né? Coloquei não, mas vamos corrigir. Vamos corrigir aqui. Isso, agora a professora já corrigiu aqui, ó. Sim, tanto no dicionário quanto na enciclopédia aparece o quê? Diferentes cores para destacar as palavras. E também tem algumas abreviações. Traz imagens do termo definido? Às vezes, se for no dicionário ilustrado, sim. E na enciclopédia, sempre vai trazer uma imagem, tudo bem? Então, agora a gente vai relembrar algumas coisas, ó. Vimos que os verbetes são textos informativos utilizados para explicação sobre algo. Então, aqui a gente vai falar sobre as semelhanças, o que é igual e o que é diferente entre as verbetes do dicionário e as verbetes da enciclopédia. Então, os verbetes têm textos informativos, uma explicação. Os verbetes podem ser encontrados em dicionários, enciclopédias ou enciclopédias virtuais ou online, né? E além do significado, os verbetes, no caso do dicionário, trazem o quê? A grafia correta, a forma de escrever, a forma de pronunciar, a forma de falar aquela palavra corretamente. Que mais? Aqueles que estão bem mais completos vão trazer a origem da palavra, trazem a palavra no plural e no singular e muitos outros detalhes, principalmente da parte da gramática, certo? Além disso, olha só, tem mais aqui, ó. Os verbetes trazem um termo em destaque. Os verbetes podem trazer imagem e ilustrações correspondentes ao assunto. E nas enciclopédias, normalmente aparecem verbetes relacionados a locais, pessoas, personagens específicos, que são substantivos próprios, enquanto no dicionário encontramos substantivos comuns, verbos, adjetivos e outras informações em relação ao significado da palavra. Tudo bem, pessoal?
esse foi o resumo da nossa aula de hoje, olha só. Ah, lembra-se que eu falei? Então, se vocês, ó, é só digitar esse link aqui, ó, e vocês vão conhecer um pouquinho daquela exposição que eu mostrei para vocês. Olha que bacana. Estamos aqui no site, né? Já clicamos no link, ó, e ele vai direcionar vocês para este site aqui, ó, pinacoteca.org.br, né? Tour virtual Os Gêmeos. E aí vocês vão encontrar esta página aqui, onde está escrito: clique aqui para entrar. Para acessar o tour em tela cheia, clique aqui. Então você clica e aí vai começar, olha só. Primeiramente, mostrando a fachada do prédio. Aí você pode, ó, girar para você ver o que há em volta do prédio. Você pode subir as escadas, olha só. E logo que você adentrar o prédio, bem nesse pátio, você já vai ver, ó, esta escultura aqui, olha só. Imagine a altura deste boneco. Olha só, ele vai até o teto. Toda vez que você vê esse símbolozinho aqui desta câmera, significa que tem um vídeo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Olha como é alto esta escultura, esse boneco. Ele é muito conhecido. Essa escultura aqui, dá para a gente saber, ó, sempre quando aparece essa letra I aqui, você vai clicar, ó, e você vai ver mais informações. Então, essa escultura se chama B-Boy e é do ano de 2019. Faz pouco tempo que eles, olha em tela cheia, que bacana, que foi construído, olha só, essa escultura. E aí você continua, só você clicar na setinha. Olha onde nós estamos. Saindo ali daquele pátio, nós já vamos adentrar exatamente, ó, nesta que é uma sala muito famosa ali na Pinacoteca. Então, nós vamos adentrar e olha aquela obra de arte que eu acabei de mostrar para vocês. O nome desta obra é Caixa de Música, tá? E olha que bacana, a gente consegue fazer, ó, uma visita em 360 graus. Ó, você consegue girar e observar tudo que há dentro desta sala, inclusive, ó, até o teto. Essa sala aqui é uma das salas mais famosas da Pinacoteca, que se chama Octógono, tá? É onde normalmente fica o quê? As obras que são mais visitadas pelo público. Ó, continuando o nosso passeio, olha que legal! Vocês imaginavam que essa obra de arte tinha esse formato aqui atrás? Olha que interessante. A professora vai girar para vocês verem. Olha, eu consigo girar o outro lado e uma outra foto. Ó, para vocês verem o que há atrás. Como eles construíram essa escultura, né? Vocês observam que é uma Kombi, olha os pneus aqui da Kombi. Então, eles transformaram toda a parte externa da Kombi, olha só. E bem aqui atrás, eles colocaram vários instrumentos musicais. E por isso, o nome que eles escolheram, Caixa de Música. Que interessante, ó. E além desse espaço, você pode conhecer, ó, a professora nem está mexendo no cursor. O próprio computador, o próprio site está levando você, ó, por um tour 360 graus. Olha que legal. Vamos ver o que há ali depois daquela porta. É só você clicar aqui no botãozinho. Ah, ainda dá para você ver, ó, a parte de trás, ó, da caixa de música. Muito, muito interessante. Eu gostei muito. Aí você tem as setinhas apontando para a direita e para a esquerda, ó. Só você clicar nas setinhas e é como se você estivesse, ó, caminhando aqui pela Pinacoteca. Aqui é a saída, tá? Continua mostrando, ó, em todos os ângulos. Olha aqui atrás, que legal. Por dentro, ó. Uma pena que os visitantes não podem entrar, né? Porque o fluxo de pessoas acaba danificando também as obras. E além disso, você pode conhecer, ó, muitos outros espaços. É só
e clicando, ó, e caminhando na sua visita virtual. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa visita virtual? Como vocês viram, basta apenas vocês clicarem neste link que vocês serão direcionados diretamente lá ao site da Pinacoteca de São Paulo. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender, vídeo aula quinto ano e ativar o sininho para receber as notificações, certo? E eu espero vocês amanhã para nossa próxima aula. Tudo bem? Ótima semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau.